Bom sábado, que bom nos encontrarmos mais uma vez, né? Eu queria convidar vocês que estão aqui conosco, você que está nos assistindo também de casa, para orarmos ao Senhor neste momento. Senhor Deus e bom Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos pela certeza da Tua presença, pela certeza da Tua bondade, pela certeza que o Senhor ouve as nossas orações. Estamos na Tua casa nesse momento, Senhor, e alguns estão nos assistindo também de casa ou vão nos ver depois, mas que em qualquer que seja o momento, o Teu Santo Espírito esteja conosco. Que o Teu Santo Espírito abra as nossas mentes para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. Que nós possamos sentir nesse Teu santo dia a Tua presença, nos motivando, nos transformando e dirigindo a nossa vida segundo o Teu querer e a Tua vontade. Pedimos humildemente estas bênçãos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Mais uma vez, é muito bom estarmos aqui na casa de Deus, reunidos. E para quem ainda não pode estar, sinta-se abraçado, sinta-se presente aqui conosco através da presença do Espírito Santo. Esta semana, o estudo da lição da Escola Sabatina foi a respeito da oração intercessora. Eu acredito que todos nós sabemos a importância da oração. Nós sabemos a importância da oração intercessora. Mas quantos de nós estamos vivendo essa realidade? De estarmos sempre em oração, de estarmos intercedendo por outras pessoas. A lição nos apresenta nos lembra, na verdade, que nós estamos vivendo um grande conflito. Será que a gente se recorda no nosso dia a dia, diante dos desafios da pandemia, diante dos desafios da crise econômica, diante de tudo que a gente vê na televisão, as notícias e tudo mais? Você recorda que estamos vivendo um grande conflito? É uma luta cósmica do bem contra o mal, né? Ou do mal contra o bem. E o papel da oração intercessória nesse contexto, ele é fundamental. Nós lemos em Apocalipse, em Coríntios, que a oração é uma ferramenta poderosa para que a gente possa alcançar as bênçãos de Deus neste mundo em que vivemos, na vida das pessoas. No livro Caminho a Cristo também diz que a oração é o abrir o coração a Deus como um amigo. É compartilhar com o Senhor as nossas alegrias, nossas tristezas, nossas lutas, nossas vitórias. E entre todo esse contexto, a oração nos conecta com o Pai num nível mais profundo. E conecta com o Pai aqueles que não estão em sintonia com Deus. Olha que coisa fantástica a gente pensar que quando a gente ora por alguém, essa pessoa às vezes ela não está buscando a Deus. Mas através da nossa oração, a gente abre um canal para que Deus haja na vida daquela pessoa. Não é maravilhoso a gente saber que a gente pode ser um instrumento de Deus para que Deus possa agir na vida de outras pessoas? A lição também vem nos falando que Jesus Cristo sempre foi o nosso exemplo em oração. Quando Ele esteve nessa terra, o ministério de Jesus, Ele sempre disse: eu vim aqui apresentar o Pai. E Ele fez curas, Ele fez várias coisas, mas Ele também foi um grande intercessor. Porque a Bíblia nos apresenta que muitas vezes Jesus se retirava para orar. E nas orações Ele também intercedia. Um exemplo dessas intercessões de Cristo foi quando Ele orava por Pedro. E a Bíblia nos relata que Jesus disse para Pedro: olha, Satanás está cirandando a sua vida.
Satanás sabia do potencial de Pedro para o evangelho e Satanás não queria que Pedro seguisse nesse caminho e tentou desviar Pedro de várias formas, mas Cristo disse para ele: Pedro, eu estou orando por você. Eu estou orando por você. Nós temos outros exemplos de oração na lição mencionados, como o caso de Paulo. Paulo, ele orava pelas igrejas onde ele plantou, ele orava pelas pessoas que trabalhavam com ele no ministério. Paulo estava... Nós temos também, a lição menciona que no livro de Samuel, ele dizia assim, olha, seria um pecado se eu não estivesse orando pelas pessoas. Porque essas pessoas tinham, a começar logicamente de Cristo, essa consciência, essa percepção clara da importância da oração intercessora. Por que vocês acham que isso acontecia? Eu me recordo, no primeiro culto eu queria ter falado isso, ou melhor, ter falado desse trechinho, e eu acabei não falando. Mas agora eu não quero deixar passar. Eu me recordo de uma música, talvez os mais jovens não se recordem, que fala assim: a melhor é o amor. Alguns de vocês se recordam? Os mais jovens também ou não? Mas a música fala isso. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Sabe por quê? Porque quando a gente não tem amor, a gente não se importa com os outros. A gente não se lembra da necessidade do outro. A gente vive só envolvido com os nossos problemas, voltados para o nosso próprio umbigo, como a gente costuma dizer, e a gente não se importa que existem pessoas sofrendo, que existem pessoas que necessitam das nossas orações. Mas essas pessoas que eu citei agora, eu falei de Paulo, eu falei de Samuel, Jó também intercedia por seus filhos, pelas pessoas. Todas essas pessoas, elas tinham o amor de Cristo no coração. E isso motivava elas a orar. A gente precisa compreender. Eu falei do conflito do bem e do mal, desse conflito cósmico que a gente vive. Mas se a gente não entender que nós não temos força para nada, que a gente depende do poder de Deus, a gente não ora. A gente precisa orar. Primeiramente, assim como os discípulos, lá no início da pregação do Evangelho, eles sabiam, eles precisavam orar. Eles tinham a plena convicção que eles necessitavam do poder de Deus para fazer a obra. E eles oraram. E eles oravam, e em um dado momento, relatado em Atos, eles estavam orando, aqui a gente tem na lição, está em Atos 4:31. Quando eles estavam orando, então o que aconteceu? Eis que o Espírito Santo veio sobre eles. E eles foram cheios de intrepidez. E eles passaram a anunciar a palavra de Deus. Então foi através da oração. E imbuídos desse poder do Espírito, eles puderam então levar o Evangelho, eles puderam interceder por outras pessoas, eles puderam fazer a diferença no mundo. Sabe, a gente está vivendo um tempo bem complicado. A gente agradece a Deus por estarmos bem, por estarmos com saúde. Agradeço a Deus porque com a minha família está tudo bem. E está tudo certo com isso, não está errado. Mas a gente não pode se contentar em achar que se eu estou bem, se a minha família está bem, então está tudo bem. O resto, fazer o quê, né? Não. A gente precisa ter compaixão das pessoas. E às vezes a gente não tem tanto recurso físico para ajudar, mas a gente tem a ferramenta da oração. Deus nos deu essa oportunidade de
orar, de interceder pelas pessoas que estão sofrendo. Umas estão sofrendo pela perda de familiares, outras estão sofrendo pela perda da saúde, recursos. N pessoas hoje estão necessitando das nossas orações. E Deus nos dá essa ferramenta tão poderosa de oração. A Bíblia nos apresenta, tem um livro, um capítulo, aliás, que está em 1 João 5, capítulo, 1 João 5, a partir do versículo 13, e tem um títulozinho antes que fala, o poder da intercessão. E nós lemos lá em 1 João 5, no verso 14, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. E se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e Ele lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecados para a morte, por esse digo que não rogue. Olha só que texto intrigante. Primeiro, Deus fala que tudo aquilo que a gente, em oração, a gente pedir para Deus segundo a sua vontade, Ele ouve e Ele atende. Mas é muito importante a gente lembrar de uma coisa. Sua vontade. Não a minha vontade, não a sua vontade, não é a nossa vontade. Nós devemos orar certos de que Deus vai ouvir as nossas orações segundo a sua. A gente, às vezes, tem muita dificuldade com isso, principalmente quando se relaciona à questão de morte, por exemplo. Eu já compartilhei algumas vezes, eu creio que alguns de vocês já ouviram eu contando, que em 2017, o meu tio foi acometido de uma doença bem complicada, que foi um câncer, um tumor cerebral. E ele ficou por 2 meses internado no hospital. Nesse período em que ele ficou no hospital, ele distribuiu livro para várias pessoas que estavam ali. Ele falou de Jesus para várias pessoas. E nós orávamos. Várias pessoas estavam orando, igrejas inteiras orando. E o meu tio faleceu. A gente ficou assim, oi? A gente não imaginava que essa seria a resposta de Deus. Mas uma coisa a gente tem que lembrar. A vontade de Deus sempre foi, sempre será boa, perfeita e agradável. Quando Deus não responde algo de acordo com aquilo que a gente imagina ou que a gente espera, você pode ter certeza que é para o melhor. Eu tenho certeza que Deus não permitiu que meu tio vivesse mais um pouco aqui nessa terra, agora. Mas eu tenho certeza que quando Jesus voltar e Jesus chamar aqueles que morreram em Cristo, meu tio vai estar lá. Eu tenho essa certeza. Por quê? Porque Deus, Ele nos atende segundo a sua vontade, sempre para o bem. Mas o texto aqui de 1 João 5 também fala que a gente deve orar para pessoas que não estão pecando para a morte. Mas o que quer dizer isso? Pessoas que não estão pecando para a morte. Porque se ela está pecando para a vida, tudo bem. Mas se ela estiver pecando para a morte, então não ora, nem roga. E eu fiquei intrigada com esse texto. Eu falei, mas como assim, Senhor? Os comentários da lição nos trazem o esclarecimento que quando as pessoas estão pecando contra o Espírito, vocês lembram do pecado imperdoável? Aquele que a pessoa, na verdade, ela não quer a presença de Deus na vida dela. Ela rejeita completamente Deus na vida dela. E Deus é um Deus de infinita bondade. Deus é um Deus tão misericordioso que Ele respeita. Se você não quer Deus na sua vida, se alguém não quer Deus na vida dele, Deus não vai incomodar essa pessoa. Ao contrário de Satanás, que ele força a entrar na sua vida de todo jeito. A Bíblia fala que Deus bate a porta e se alguém abrir, ele entra. Satanás já vem com os 2 pés, né, para arrebentar. Mas Deus não faz isso.
Então, quando alguém ora, quando alguém, aliás, peca, mas peca consciente que não quer Deus na vida dela, não adianta a gente nem orar. Mas na maioria das vezes, as pessoas querem Deus, embora elas não saibam muito bem como buscar a Deus, elas não entendem muito bem de que forma elas podem ter Deus na vida dela. Então, nós devemos orar, nós devemos ser pessoas que têm o amor de Cristo no nosso coração e intercede por essas pessoas. A gente tem o privilégio de fazer outras coisas também, mas na impossibilidade, temos mais a ferramenta da oração, essa todos nós temos ela acesso, que é nos colocarmos diante da presença de Deus e intercedermos segundo a sua vontade. A lição nos traz o quanto a oração é um desafio para a nossa vida. Você gostaria também de ter uma vida de oração mais vibrante? Você gostaria de sair desse mundinho onde só você olha para os seus problemas, para a sua vida, para os seus desafios e passar a enxergar que existem pessoas sofrendo muito mais do que a gente e que precisam tanto conhecer do amor de Deus? Às vezes a pessoa nem está sofrendo, mas também precisa conhecer do amor de Deus, porque da forma como ela está vivendo, ela vai lá na frente ter como resultado a morte. E Deus quer nos dar a vida. A Bíblia também nos diz que Deus apresenta diante de nós a vida e a morte. Mas Ele fala, escolhe a vida. Eu quero te dar a vida eterna. Só que, muitas vezes, nós mesmos, não estamos escolhendo a vida nas nossas escolhas diariamente, a gente não escolhe Deus na nossa vida. E muito menos olhar para aquele que também não está tendo Deus na vida dele. Então é preciso que a gente entenda, Senhor, me dá teu Santo Espírito. Me dá seu Santo Espírito para que eu tenha visão, para que eu enxergue, para que eu entenda o quanto eu preciso de Ti, o quanto eu preciso que os meus olhos sejam abertos para que eu tenha uma vida mais vibrante de oração, para que eu seja alguém que através da minha vida e das minhas orações eu possa fazer diferença na vida de alguém. Nós precisamos, assim como os discípulos no passado entendiam que precisavam de poder, nós também precisamos. E também precisamos orar para que Deus nos conceda esse poder, para que Deus nos dê essa vida verdadeira de cristianismo, de pregação do Evangelho. É necessário, a oração é o respirar da alma. No livro Caminho para Cristo, tem um capítulo que fala inteirinho, eu até deixei aqui meio marcadinho, não sei se eu vou conseguir, que fala sobre a oração, o privilégio de falar com Deus. Não é um capítulo muito grande, não. Se você puder, se você tiver acesso, acho que até pela internet a gente consegue, né? O privilégio de falar com Deus, no livro Caminho a Cristo. Sabe, quando a gente começa a desenvolver a prática da oração, algo fantástico vai acontecendo com a gente. Eu me recordo que alguns anos atrás, orações rápidas, sabe? Senhor, abençoa meu dia. Senhor, obrigado por mais um dia. Senhor, obrigado pelo alimento. Aquelas orações que são quase que mecânicas. E eu achava que, mas eu não tenho tempo. Eu saio correndo para o trabalho e eu volto correndo e tenho estudo e tenho isso, tenho aquilo. Até que em um dado momento, eu fiquei desempregada. Aí, eu não estava estudando, não estava trabalhando. Eu falei, pois é, eu sempre dei desculpa que eu não podia. E aí eu comecei a praticar. Eu falei, hoje eu quero conversar com Deus, falar do que está acontecendo, falar do que eu estou sentindo. E aos poucos, Deus foi trabalhando em mim. E eu comecei a orar com 15 minutos, depois eu comecei a orar com meia hora, depois eu comecei a orar com uma. Depois a minha mãe falava, ué, não é possível, você vai vir em oração agora? Quando a gente começa a praticar,
Deus vai colocando em nosso coração a alegria e o prazer de estar na presença dele através da oração. E aí você começa a ter prazer em orar pelos outros, pelas necessidades dos outros. Comece. Talvez você esteja também vivendo essa correria, essa loucura de ter que se desdobrar. Alguns estão trabalhando de casa e também estão tendo que se desdobrar. Mas reserve um momento, reserve, sei lá, arruma um espaço na tua agenda e comece a orar e pedir para que Deus te ajude a ter uma vida de oração. Eu queria convidar você nesse momento, para a gente encerrar esse momento de recapitularmos a nossa lição, ou só de rememorarmos alguns pontos importantes, que a gente orasse a Deus. Você pode orar comigo nesse momento? Senhor Deus e bom Pai, muito obrigado, Senhor, porque a sua palavra nos diz que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor atende as nossas orações. E o Senhor também fala na sua palavra que se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor nos daria o teu Santo Espírito. Porque é do teu Santo Espírito que nós necessitamos, para que a gente tenha clareza de quanto nós necessitamos de ti. Nós necessitamos do teu amor na nossa vida, que nos impulsiona a termos o desejo de estarmos na tua presença e também de fazermos diferença na vida de outras pessoas, através da oração intercessora ou através de qualquer outra forma que o Senhor quer que nós possamos agir na vida das pessoas. Que o teu Santo Espírito nos capacite para isso. Dá-nos, ó Pai, um sábado feliz na tua presença. Pedimos e agradecemos humildemente, em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu convido você a separar também um tempinho para o estudo da lição da próxima semana. Que você possa estar sempre conectado com Deus através da oração. Que Deus abençoe a todos. Que bom ter você sintonizado com a gente aqui e aí. Continuando na presença de Deus, vamos louvar juntos. Fiel Senhor, ó Deus eterno, teus filhos sabem que não falharás, nunca
Bom dia, feliz sábado.